Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Se você acompanha quando esse vídeo está sendo postado, começamos hoje o mês de maio, começamos hoje o livro de Crônicas. Hoje é o dia de número 121. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 121. Nós temos o início hoje de mais um livro da Sagrada Escritura. Estamos começando hoje o livro de Crônicas. Na Bíblia judaica, o livro de Crônicas é o último livro da Sagrada Escritura. Último livro por quê? Agora nós vamos encontrar como se fosse um grande resumo de tudo aquilo que é a história sagrada, de tudo aquilo que é a Bíblia. Se alguém quisesse e perguntasse assim, olha, eu gostaria de encontrar um resumo da Bíblia, do Antigo Testamento, talvez o livro de Crônicas seria esse grande resumo. Muitos de nós vamos dizer assim, eu tenho dificuldade para guardar tantos nomes, tenho dificuldade de guardar tantos detalhes da história. Então, duas grandes notícias para nós a história ela já foi praticamente toda contada, até onde que nós terminamos, aqui no dia antes do nosso resumo, quando nós terminamos o segundo livro de Reis. A história já foi praticamente toda contada. Essa é a primeira grande notícia. Segunda grande notícia nós vamos ter agora como se fosse uma revisão maior de aproximadamente 16 dias de tudo aquilo que nós vimos até agora. Porém, essa revisão, muitos assim vão começar a ler o livro de Crônicas e vão ter essa tentação. Olha, eu já conheço isso, eu já li isso antes, então talvez não seja importante. E aí quem fizer isso e desistir está perdendo aqui um grande livro. Por quê? Tem informações que não foram ditas antes, que se encontra aqui, e tem informações que foram ditas anteriormente que já não se encontra aqui. Aqui um dos grandes desejos desse livro, nós vamos ver, possivelmente foi escrito possivelmente depois do exílio, nós vamos ver aqui um foco muito grande na figura de Davi. Então, como Davi, ele é o grande rei, e aqui vai abrir um grande espaço para aquele que seria o Messias, aquele que viria da linhagem de Davi. Então vai contar toda a história antes de Davi, focando principalmente naquele que era o cabeça, o primeiro da tribo de Davi, que é Judá. Então aqui existe um grande foco, uma grande atenção para Judá e depois para Davi, para os levitas e consecutivamente também para o sacerdote. E aqui um grande destaque para o templo. Então a história toda é contada novamente com 3 destaques. Destaque ao templo, destaque aos levitas, aos sacerdotes, sumos sacerdotes também, tem o capítulo 7, que ele é focado praticamente nos sumos sacerdotes, e aqui nós temos também Judá e toda a descendência de Judá. Se você quiser, se você tem a Bíblia, olha que interessante. Por que, padre, que Crônicas conta toda a história? Se você abrir em Crônicas, capítulo 1, qual que é a primeira palavra que aparece? E aqui não vale título que foi colocado pelo tradutor da Bíblia. A primeira palavra mesmo do livro de Crônicas é Adão. Primeira palavra que aparece, Crônicas 1, Adão. E aí, se nós formos no segundo livro de Crônicas, que tem 36 capítulos, lá no versículo 36, vai contar o final da história. O final da história. Nós vimos 2 dias atrás falando do exílio, e aqui vai contar como que terminou o exílio. Então, só de curiosidade, vamos já ver o final do filme, e aí depois nós vamos fazer um percurso de 16 dias até chegarmos aqui. Olha como que termina a história. A história termina assim, no capítulo 36, versículo 22. E no primeiro ano de Ciro,
rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Deus, pronunciada por Jeremias, Javé despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Por quê? Porque antes o império era da Babilônia. E aí a Pérsia venceu o império da Babilônia. Então a Pérsia se tornou o grande império daquela época. Então, voltando, Javé despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar em viva voz e por escrito para todo o seu reino o seguinte: assim fala Ciro, o rei da Pérsia. Javé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra e ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que Deus esteja com ele, que se dirija para lá. Então aqui é um grande milagre. Qual foi esse grande milagre? O povo foi levado para a Babilônia, estavam na Babilônia no exílio, e aí depois a Babilônia ela foi conquistada pela Pérsia. A Pérsia tinha como rei Ciro, e aí aqui foi uma profecia de Jeremias, mais ou menos 100 anos atrás, o rei Ciro, que um grande milagre, não tem muita explicação racional para isso. Ciro, ele disse assim: olha, eu tenho uma missão, que é reconstruir o templo de Jerusalém. Vocês voltam para a sua terra e lá vocês continuam a vida de vocês. Ou seja, a escravidão, escravidão não sei se é a melhor palavra, mas esse tempo de exílio, esse tempo de vida fora de Israel, ele estava terminado. Naturalmente, alguns vão querer continuar morando na Babilônia. Aqui já era a segunda, terceira geração, muitos já tinham nascido lá, mesmo tendo sangue israelita, judeu, muitos queriam ficar lá, muitos voltaram. Então esse livro de Crônicas, ele começa com Adão e ele termina com o povo voltando do exílio da Babilônia, começando o pós-exílio por pedido de Ciro. Então aqui o que nós temos? Aqui nós temos os 7 períodos da história do Antigo Testamento. Viram ali no começo? Nós temos a criação, nós temos os patriarcas, nós temos o período da escravidão no Egito, nós temos os juízes, depois nós temos a monarquia, depois nós temos o exílio e aí nós temos o pós-exílio. Então, esse livro é praticamente toda a história contada novamente, mas a história é contada com esse viés, um viés para engrandecer Davi, um viés focado principalmente na descendência de Davi, também nos ancestrais, começando por Judá, um viés, assim, uma leitura, uma tendência muito forte também de focar principalmente nos levitas, nos sacerdotes, mostrando o valor do templo. Aqui aparece muito pouco, praticamente nada. Eu debatia com o padre antes, eu falava que não aparecia, ele fala que aparece, e nós vamos descobrir conforme o nosso estudo. Aqui fala muito pouco, eu penso que quase nada, fala muito pouco sobre os reinos do norte, sobre aquelas 10 tribos do norte. Então aqui o foco está em Judá, está no sul, está em Davi, está no templo, está nos sacerdotes, está nos levitas. Então isso daqui é praticamente um resumo do livro de Crônicas. Então começa ali, interessante, parece um pleonasmo, mas não é, começa mesmo bem do começo. Vamos ver? Então, o padre vai dando alguns toques, e esses aqui é uma boa notícia para quem está um pouco atrasado. Do capítulo 1 até o capítulo 9 é muito rápido, são muitos nomes, então não se atrapalhe. Quem tem tempo, adiante, corre para frente, que depois pode ser que tenha momentos ali que vão ser mais difíceis e aí vocês vão precisar recuperar. Então agora é um tempo de avançarmos um pouco na leitura, porque agora é muito rápido mesmo. E ali começa então assim, origem dos 3 grandes grupos, Adão, Sete, Emós, Caimá, Malael, Jered, Enoque, Matusalém, Lamed. Depois disso, Noé, Sem, Cam e Jafé. Então aqui tem 3 grandes nomes, tem o de Adão, de Enoque e de Noé. E aí vai dizendo quem são os filhos desses 3, de Adão, de Enoque e Noé. Quem quiser ver mais sobre Adão, se é simbólico, se realmente foi uma figura verdadeira, vai ter que voltar lá no primeiro capítulo e ver de Gênesis, no primeiro vídeo, e ver novamente. Adão pode simbolizar o ser humano, como pode simbolizar pessoas diferentes que foram criadas em lugares diferentes. O que Deus quer dizer é o seguinte: existiu um princípio humano criado por Deus, um ser humano que foi criado por ele. Adão representa aqui o gênero humano. E aí depois nós vamos vendo quem veio depois de Adão, tem vários grupos, aí depois nós vamos vendo os jafetitas, camitas, depois os semitas,
E aí depois, lá no versículo 24, vai dizer de Sem até Abraão. Para quê? Para mostrar como que a história foi se organizando até chegar a Abraão. Abraão foi o primeiro grande patriarca. Então, até o versículo 26, do versículo 1 até o versículo 26, aqui nós temos a história da criação. Aqueles que estavam no começo da criação até Abraão. Aí depois em Abraão nós começamos um período diferente. Qual que é esse período? Período dos patriarcas. Veja, ali nós temos, muito interessante, no versículo 29, nós temos aqui uma linhagem. O primogênito de Ismael foi Nabiote. Então, no 1:29, nós vamos ver os ismaelitas. Abraão teve 2 filhos, que vai para Ismael, que depois saiu os muçulmanos, e aí depois nós vamos ver ali, nós vamos ver no versículo 34, Isaac e Jacó, que é outra, Isaac e Esaú, que aqui é outra linha. E aí vai contar quais foram os nomes daqueles que vieram depois de Isaac e de Esaú. Então aqui vai mostrar, depois de Abraão, como que os patriarcas eles foram se organizando. Tem Edom, e versículo 43 vai mostrar: estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse um rei israelita. Então Edom, um povoado ali muito próximo da Terra Santa. Então vai falar sobre Edom até o final do capítulo 1. O capítulo 2, ele vai falar sobre Judá. Então nós sabemos que Jacó, depois recebeu como nome Israel, ele teve 12 filhos. Então, como esse livro ele está focado principalmente no rei Davi, até o capítulo 9 nós vamos ver muita genealogia, muitos nomes. Capítulo 10 nós vamos ver falar de Saul. E aí do capítulo 11 até o final desse livro nós vamos focar só em Davi. Então aqui tem um foco, tem uma atenção muito especial em Davi. Por que que aqui nós vamos começar a ver falar de Judá? Porque Davi era da tribo de Judá. Então nós temos aqui, principalmente no capítulo 1, aqueles que vieram antes de Judá. Capítulo 2 vai começar a falar de Judá, e aí a partir do capítulo 3 já vai começar a falar de Davi. Então, o capítulo 2, versículo 1 diz assim: estes são os israelitas. Aqui é muito interessante, aqui está as 12 tribos. Padre, eu não consigo recordar as 12 tribos. Onde que eu posso encontrar o nome dessas 12 tribos? No Google? Pode, mas se for na Bíblia, melhor ainda. Então, se alguém quiser encontrar o nome das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Judá, basta ir no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 2. Ali no começo, bem no começo mesmo, já encontra o nome dessas tribos. Então aqui é muito fácil, nós podemos ver aqui o nome dessas tribos. Veja, esses são os israelitas: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gade, Asser, os 12. Padre, interessante, pode pegar ali e circular na sua Bíblia. E aí a partir do versículo seguinte, não vai mostrar a descendência desses 12. O padre disse agora há pouco, vai pegar um deles e vai focar neste um, que é Judá. Então, ali vai falar filhos de Judá. Então, vai mostrando aqui os filhos de Judá. Depois vai mostrando os netos de Judá. E aí vai mostrando como que foi aqueles que tiveram na origem de Davi. E aqui nós vamos lembrar que tem Ruth. Ruth foi casada com Boaz, e aí depois eles tiveram um filho, e tiveram um filho que chamava Obed, e depois Obed, ele gerou Jessé, e aí depois Jessé gerou Davi. E aí vem o rei Davi. Então nós temos aqui a sequência até chegar no rei Davi. Uma genealogia muito interessante, são muitos nomes, mas quando nós já temos assim, um conhecimento que, mesmo sendo básico, já nos ajuda a compreendermos aquilo que o texto está narrando. Então quando a gente já tem alguns pressupostos, algum conhecimento introdutório, uma base inicial, esses nomes não são só uma sequência de nomes, aqui tem uma grande lógica. Então o autor sagrado está querendo fazer um sobrevoo sobre toda a escritura para que fosse o último livro ali do Antigo Testamento. E aí nós vamos ver ali um neto de Judá, o nome dele é
Jerameel está no capítulo 2, no versículo 25. E aí depois nós vamos ver mais um, que é os descendentes de Caleb, depois os filhos de Ur, e aí vai seguir até chegar em Davi. Então esse capítulo 2, ele sai de Judá, ele vai caminhando até chegar em Davi. Vários nomes para mostrar aqueles que são a descendência de Judá e aqueles que são os ancestrais do rei Davi. E aí chega no capítulo 3, aqui chegou no foco, aqui chegou em Davi. No capítulo 3 vai mostrar aqui sobre Davi. Lá no versículo 1 já diz: eis os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. E aí depois vai mostrar que ele viveu como rei 33 anos, e depois em Hebrom 7, depois em Jerusalém 33, 40 ao total. E aí ele teve filhos em vários lugares diferentes. E aí depois, no versículo 10, nós vamos encontrar outro que veio depois de Davi. Aquele que veio depois de Davi foi Salomão. E nós podemos encontrar ali no capítulo 3, versículo 10, filhos de Salomão. E aí começa Roboão, e aí o texto vai seguindo. É um dos grandes resumos, um dos melhores resumos para nós vermos aqui o que aconteceu depois de Salomão. Eu gostei muito quando eu li, porque se alguém quiser um grande resumo dos reis do sul, dos reis de Judá, depois de Davi, Salomão, a monarquia ela foi dividida em 2 reinos, ficou norte, as 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Aqui tem um resumo do versículo 10 até o versículo 16 de todos os reis do sul. Vocês vão encontrar ali Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Ocosias, Joás, Amacias, Azarias, Joatão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, aí depois Joanã, Joaquim, Sedecias, e depois vai terminar com Sedecias. Então, todos eles aqui é uma linhagem que não teve um chefe do exército que veio e matou um rei e ficou no lugar dele, não. Aqui nessas tribos do sul nós temos um rei que é sucedido depois pelo seu filho, por alguém que teve o mesmo sangue que ele. Então, esse reinado que começou com Davi, ele foi depois exercido por alguém que tinha o mesmo sangue que ele até chegar em Jesus. Jesus teve sangue de Nossa Senhora e de José, que era da tribo de Judá. A partir de amanhã, nós vamos começar a ver um pouco mais sobre como que as tribos de Israel eram divididas, e nós vamos ter alguns detalhes sobre os outros filhos de Judá, os outros filhos de Israel. Até aqui o foco estava principalmente em Judá e vai ficar, mas amanhã, principalmente no capítulo 5, nós vamos ver um pouquinho também sobre os 12 filhos de Judá. Então, só para recordar, os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó que tem como nome Israel. Então até aqui nós temos um filho de Israel que teve um foco, que era Judá. A partir de amanhã nós vamos ver um pouco mais os outros, e aí depois vai continuar falando principalmente do rei Davi. Então esse foi o primeiro dia do nosso estudo, da nossa meditação sobre o livro de Crônicas. Amanhã nós vamos avançar. O conteúdo ele é fácil de leitura. Eu penso que ele desenvolve assim muito bem. Não se preocupe em guardar todos os nomes. Tente só perceber qual o conteúdo central de cada um dos capítulos. Aqueles que quiserem, o conteúdo principal de hoje, do primeiro capítulo, é de Adão até Jacó. Aí depois o segundo é Judá. E aí depois o terceiro nós chamamos de casa de Davi. E amanhã nós vamos continuar os capítulos 4, 5 e 6. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que Deus te dê força. Se Deus quiser, daqui 2 semanas nós vamos conhecer todo o Antigo Testamento, encerrando com o final do livro de Crônicas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado também para aqueles que contribuem para a manutenção deste vídeo. Esse vídeo ele é mantido por benfeitores que acreditam na nossa missão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.